Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa apresentação. Ficamos com o tema Pedagogia Pós-Moderna e o nosso grupo é formado por Gabriela Ferraz, Edilma Soares, Liz Albuquerque, Ana Letícia Queiroz e Rebeca Gonçalves. Certo? Eu vou começar falando sobre a Revolução Industrial, que foi um fator que favoreceu a expansão da educação. Ela foi marcada pela mudança da produção artesanal para as de máquinas. Como as fábricas elas precisavam de mão de obra qualificada, ampliar a oferta de escola para as classes mais baixas ia de encontro a essa necessidade. A era da informação, marcada pelos avanços tecnológicos que começaram a transformar a sociedade a partir da década de 70 e 80, como em todos os momentos da escola, os reflexos que a sociedade vivia chegou na escola e a tecnologia ela começou a transformar a educação. Na prática, na passagem pelo século XIV, a primeira revolução industrial e o positivismo, a escola moderna evoluiu do ideal revolucionário de emancipação à consolidação de uma instituição eficiente na reprodução das desigualdades sociais, sem nunca deixar de ser um espaço de lutas entre diferentes grupos sociais. A instituição escolar ela vai perdendo o potencial de emancipador para ir se tornando um mecanismo, eficaz de regulação. Na América Latina, no Brasil e no México, em 1989, temos culturas híbridas, adaptando-se e transformando-se em muitos elementos da modernidade, pré-modernismo e situações comunicacionais pós-modernismo. Então, nós chegamos ao pós-modernismo, em torno de 1990. A influência direta da pós-modernidade ao cotidiano escolar ocorreu a partir dos desenvolvimentos tecnológicos da sociedade. Cada vez mais globalizada, ao propagar conhecimentos da ciência, arquitetura, economia e cultura. A escola, por sua vez, ela passa a ser o espaço de concentração da cultura pós-moderna. Na escola pós-moderna, o conhecimento se dá por meio da reflexão conjunta entre o aluno e o professor, em reflexo do pensamento crítico. A pós-modernidade, ela exige uma reabilitação do professor como pedra fundamental do ensino-aprendizagem. Em um tempo de mudanças profundas, já que a pedagogia moderna não surte mais efeito, o maior desafio que temos hoje é de compreender as mudanças e transformações políticas, culturais e sociais. Aqui, em Processo de Reforma do Professor, 1992, o professor irá precisar repensar sobre o seu papel como educador. E baseado no texto, seria ele um engenheiro do conhecimento junto com o orientador de uma aprendizagem ou um pesquisador na construção do conhecimento? Esse processo fez com que eles se lembrassem de Perriot. O professor é chamado a evoluir. Em seu texto, ele falava que o professor precisa evoluir e pensar como ele queria ser no futuro, qual o papel que ele queria ter como educador. E aqui a intersecção entre a escola e a cidadania 1994, vamos começar falando que a escola do futuro tem que realizar a promessa moderna, que é escola de qualidade para todos, isto é, com tecnologia e com educação para o uso das mídias. A escola de qualidade terá que integrar as novas tecnologias de comunicação de modo eficiente, sem perder de vista os ideais humanistas da modernidade, mostrando que é capaz de colocar as tecnologias a serviço do sujeito da educação. O campo da educação enfrenta um grande desafio, o de construir um espaço de mediação entre a criança e esse meio ambiente tecnificado. Aquela escola que todos nós queremos, do presente e do futuro, tem que resgatar os ideais da modernidade clássica, transformando-os para adaptá-los à modernidade radical, às infinitas possibilidades ofertadas pela tecnologia de comunicação e de informação. Em 1995, a pós-modernidade pode ser resumida em alguns pontos: expansão, política, social, cultura e econômica. E também podemos considerar a pós-modernidade como dominante do conhecimento.
Está falando sobre modos de aprendizagem mediatizado. Esse novo campo, necessariamente interdisciplinar, tem de considerar os dois principais componentes dessa nova pedagogia: a utilização cada vez maior das tecnologias de produção, estocagem e transmissão de informações e o redirecionamento do papel do professor. Papel este que, ao que tudo indica, tende a ser cada vez mais mediatizado. O professor duplamente mediatizado como produtor de mensagens escritas em meios tecnológicos destinados a estudantes à distância, como usuário ativo, crítico e mediador entre esses meios e alunos. Nós estamos vivendo atualmente uma situação crítica que nos coloca nessa situação, pois estamos no meio de uma pandemia. Mas o tempo não para, né? Os anos se passam e temos que seguir em frente e achar novas formas de ensinar nossos alunos. Até 2019, o ensino EAD só era conhecido nas faculdades. A partir de 2020, do início de 2020, foi feita por todos os alunos do ensino escolar, né? Pois necessitamos ensinar aos nossos alunos, educá-los, para que eles venham ter uma profissão. E, de certa forma, a gente sempre tem que estar evoluindo, principalmente nós que somos professores, porque, como bem sabemos, cada um aprende de uma maneira. Ninguém nunca vai aprender igual ao outro, então temos sempre que estar buscando soluções para que todos os alunos possam aprender e se tornar um grande profissional.